Olá, turma, continuando aí, né? Vocês viram aí mais um pouquinho sobre a questão do mangue, né? Apresentando aí o mangue, certo? Vamos continuar. E, claro, nós entramos aqui na nossa apostila número 4, tá bom? Então a gente entra na apostila de número 4, claro, acreditando que vocês foram muito bem na prova, né? E por que eu postei a aula sobre o mangue, né? Sobre a foz do rio Cocó, ali na região da Sabiaguaba? Porque ele está bem ligado, aquela aula e essa primeira parte da aula, né? Ao nosso livro, ao nosso quarto bimestre, certo? Ao nosso quarto bimestre. Ok? Pronto. Então, vamos entrar no capítulo 13, ó. Capítulo 13, o meio ambiente global. Né? Hoje se fala muito sobre globalização, não é verdade? Ok? Então, a globalização, que é essa interação entre os países, ela também afeta diretamente e evidentemente em pleno período técnico, científico e informacional, em um mundo neoliberal, em um mundo global, em um mundo globalizado. Em terceira ou quarta revolução industrial, certo? Você tem uma preocupação maior com a questão do meio ambiente. Se você pegar esta foto, certo? Essa foto que passa ali pelo lado daqui, ó, Oceania, você pode ler, certo? Vai ter assim, ó, presta atenção. Tuvalu é um país da Polinésia. A Oceania é dividida em Micronésia, Melanésia e Polinésia, certo? Aí destaque para a Austrália e a Nova Zelândia. Formado por 9 atóis com cerca de 10 mil habitantes. Em 2009, na 15ª Conferência das Partes, realizada pela Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Copenhague, na Dinamarca, o representante desse país chamou a atenção de todos ao pedir que os países ricos tomassem providências quanto ao aquecimento global. O país está apenas 5 metros acima do nível do mar. Então, qual a maior preocupação com a questão do aquecimento global? É exatamente os lugares, né, que são banhados pelo oceano e, claro, as próprias ilhas, como o caso da ilha da Polinésia de Tuvalu. Né? Então, a questão ambiental ela é muito grave, certo? Ela é muito grave. Atóis, né, a gente sabe que são aquelas formações lá de ilhas. Ok? Então, qual a relação então com isso, com os mangues? Porque nós tivemos agora, e vocês viram, apareceu lá a noticiazinha, não é mentira minha, que o CONAMA, certo? Resolveu, digamos assim, afrouxar as leis que protegem ou quer fazer isso, né? Teve uma liminar que impediu. Ora, se nós estamos num mundo caminhando, né, para a questão do desenvolvimento sustentável, para a questão da proteção ambiental, para cada país realmente concretizar a sua Agenda 21, né? Por que o Brasil está aí na contramão? É uma questão a se pensar. Por que o Brasil está na contramão? Por que ao invés de aumentar a lei de proteção do mangue, ele está diminuindo, ele quer diminuir? Como eu falei, do efeito dominó, estão lembrados? O micro atinge o médio, que atinge o máximo, e o máximo, a gente sabe, o máximo do macro ecossistema é o que impacta diretamente com o aquecimento global. Tá certo? Então, o planeta todo vai sofrer. Certo? Então tá na hora aí de a gente cobrar dos nossos governantes, presidentes, senadores, deputados, governadores, deputados estaduais, prefeitos, certo? Uma maior responsabilidade com a questão ambiental, seja a questão dos mangues, das restingas, das dunas,
seja a questão dos biomas Caatinga, certo? Cerrado, o Cerrado está pegando fogo, Pantanal Mato Grossense, a gente está vendo a tragédia que está, não é velho? A própria questão da Amazônia, né? A Amazônia, gravíssima preocupação com a Amazônia, certo? O próprio ex-presidente do INPE disse que ela pode se tornar um novo cerrado. Então temos que ter essa preocupação. E com os demais biomas mundiais, né? Que a gente já conhece, como a tundra, que é um bioma incrivelmente dinâmico e altamente frágil. Né? Pegar os exemplos do reflorestamento das florestas boreais e reflorestar, como eu passei na área do mangue, que o cara está fazendo o florestamento e o reflorestamento do mangue. Tá legal? Então é necessário que a gente tome essa posição com relação à questão ambiental. É fundamental para o planeta e para garantir que ele esteja habitado para gerações futuras. Ok? Então, por isso, né, a relação direta com a questão do meio ambiente, certo? Que eu resolvi fazer aquela aula em loco, né, no Rio, certo? Eu vou mandar algumas aulas, assim, dentro das aulas, alguns vídeos extras para a gente ver essa questão do Rio, qual que a gente possa cobrar das autoridades aqui do governo municipal, Fortaleza. Ninguém sabe quem vai ganhar, né? Já estamos no final da administração do atual prefeito. E também cobrar do governo estadual, principalmente desses dois, né? E cobrar do governo federal uma maior atuação, maior eficácia no combate às queimadas do Pantanal, da Amazônia, do Cerrado. Nós vimos uma reportagem sobre a Ilha do Bananal, que também está sofrendo impactos ambientais. Tem a questão dos lugares que podem sofrer com aquecimento global e derretimento das calotas polares, que pode impactar diretamente na diminuição, certo? Da costa, quando eu falo costa, é costa mesmo, não é costa dos continentes, deixando cidades dentro d'água, né? Ou partes das cidades dentro d'água, tá certo? Porque a elevação por exemplo, Fortaleza é uma cidade praiana, tudo bem que ao redor de Fortaleza nós temos uma barreira, por exemplo, aquela parte ali da beira-mar, se você perceber, tem a subida ali, se transforma numa barreira natural para a elevação da água do mar, mas mesmo assim, aquela parte da própria beira-mar iria para debaixo d'água, tá? No suposto derretimento das calotas polares e elevação do nível das águas dos oceanos, não é verdade? Então a gente tem que ter essa preocupação sim, tá? E a gente vai estudar também, e evidentemente, o capítulo, certo? Nesse último bimestre, né? O capítulo 14, Políticas Ambientais no Brasil. Aí é que entra mesmo, certo? Essa questão da gente exigir que as autoridades ampliem as políticas de proteção das áreas costeiras, certo? Restingas, mangues, etc. Porque o berço da reprodução marinha está nos mangues. Tá legal? A própria condição da manutenção da fauna e da flora marinha naquele primeiro ambiente da plataforma continental e aquele mais próximo da plataforma junto com a costa, que é o que tem o maior número de espécies, um grande número de espécies, certo? É fundamental que a gente mantenha essa fauna, essa flora e principalmente diminua a poluição sobre esses mares, que já está acontecendo. A gente tem que dar acesso ao que já está acontecendo, né? Muitos dos esgotos hoje que vão para o mar já vão tratados. Isso diminui o impacto sobre o mar, evidentemente isso é uma coisa boa, mas pode se melhorar, tá certo? Pode melhorar. Então no capítulo 14 nós temos as políticas ambientais no Brasil, tá certo? Aí nós temos também, sim, uma coisa que nós vamos ver
certo? Que é muito, digamos assim, pertinente ao nosso assunto. São sistemas nacionais de unidade de conservação. São as áreas protegidas pela lei do governo federal, né? Da federação, dos estados e dos municípios. Que é onde você vai ter aqui na página 111, tá? Ó, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Certo? Que a gente, como uma preocupação, não sei se vocês têm, espero que vocês tenham, eu tenho, com preocupação com o meio ambiente, a gente tem que cobrar das autoridades essa manutenção, as reservas que sejam realmente protegidas. Porque eles criam as reservas, mas não bota fiscalização, o pessoal vai lá e taca fogo, vai lá e desmata mesmo, mata os animais, né? Então é ruim isso aí, isso é crime ambiental. Então nós temos algumas áreas de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, florestas, reservas extrativistas, reserva da fauna. É claro que a gente vai precisar dos recursos minerais, mas é claro também que a gente tem que fazer o desenvolvimento sustentável, certo? Então, mais adiante nós teremos o nosso capítulo, certo? Nosso capítulo, cadê? Me passou aqui, peraí. Nosso capítulo 15, tá? No capítulo 15, a questão energética mundial e no Brasil, que tem relação direta, evidentemente, com a proteção do meio ambiente, né? Porque, por exemplo, você faz uma usina hidrelétrica, você vai gerar energia, causa impacto na atmosfera diretamente, causa grandes impactos, como, por exemplo, a queima do carvão e do petróleo? Não, mas tem o alagamento. Uma grande área é alagada, né? Vai para debaixo d'água para que se possa produzir esse tipo de energia. Ela é bem mais limpa, evidentemente. A energia nuclear, ela é limpa, mas tem um problema, né, com a questão a questão dos resíduos radioativos, né? A questão eólica é limpa, claro, mas ocupa um espaço para se botar lá aquelas estações, né? Mas bem melhor. Agora, por exemplo, o petróleo, o carvão, o petróleo e o gás em menor proporção, são mais poluentes e não renováveis, como a gente sabe, né? E as outras são renováveis. O próprio biocombustível que utiliza, é feito combustível a partir da matéria orgânica, ou seja, de ser vivo, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar é um ser vivo, se faz o quê? O autocombustível, né? Pode-se fazer também da mamona, pode-se fazer também da soja, certo? O problema da soja e da cana-de-açúcar a gente sabe que impacta diretamente no preço dos alimentos ligados à soja e do preço dos alimentos ligados ao açúcar. Aí a gente vai, evidentemente, aqui, né? A gente vai para... Espera aí que eu acho já... Certo? A gente vai dar uma ênfase na matriz energética, certo? Então a gente vai fazer todo esse percurso nesse quarto bimestre, nosso último bimestre, falando dessas questões, o meio ambiente global, políticas ambientais no Brasil, a questão energética no Brasil, tá certo? O Brasil, ele tem que, eu tenho certeza que se o nosso presidente da República se vir arrodeado é a nossa palavra aqui cearense, né? Ou se ele estiver rodeado, agora falando bonito, né? Mas eu gosto mais do arrodeado, que é nosso cearense mesmo. Mas se o presidente estiver rodeado de pessoas preocupadas com o meio ambiente, se ele tivesse um ministro do meio ambiente realmente preocupado com as questões ambientais, conhecedor da necessidade da preservação dos meios, eu tenho certeza que ele mudaria a tática e levaria mais a sério a questão do combate às queimadas do Pantanal, da Amazônia, do Cerrado, a preservação de outros ambientes menores, como a própria questão do mangue, em vez dele ir para cima, porque ele sofre, evidentemente, a pressão
da especulação imobiliária, ele não, vamos aumentar. É possível sim você fazer a questão urbana, a questão urbanística, da urbanização da cidade, levando-se em consideração a necessidade de se arborizar a cidade, de se manter, né? De se manter aqueles ambientes que ainda estão lá, que são naturais, que estão ainda lá por felicidade do destino, ainda estão lá. Então se faz necessário que você mantenha esses ambientes e crie outros mecanismos de ampliação das faixas urbanas, das áreas urbanas. Tá certo? E que, claro, que você organize esse espaço urbano também, que é bom para o próprio meio ambiente. Não precisa nem dizer que nos ambientes urbanos é que nós temos as ilhas de calor. A questão da inversão térmica se dá nos ambientes urbanos, né? A maior emissão de poluição é dos ambientes urbanos. Então, o que fazer? Então, tem que se ter preocupação com isso, tanto o governo brasileiro, como muitos, né, hoje governos europeus têm a preocupação com essa questão ambiental. A própria questão ambiental do Brasil, como eu já falei para vocês, tem a ver com a questão econômica, porque os grandes compradores dos nossos produtos agrícolas ou agropecuários, certo? Eles condicionam a compra à questão da preservação ambiental. E o governo não sabia disso quando entrou lá, mas agora ele já está sabendo. Então é fundamental até para a economia que ele preserve o meio ambiente que aí está. Tá? Então, torcendo para o bom senso das nossas autoridades, do nosso presidente, que o nosso ministro do meio ambiente reveja seus conceitos, certo? Acreditando que isso possa acontecer, né? E vamos torcer e, claro, fazer nossa parte também, nas nossas mini ações, a nossa pegada ecológica, que é aquela marca que a gente vai deixar aqui no planeta. Ela pode ser positiva ou negativa, a nossa pegada ecológica. Então vamos torcer que as autoridades tenham essa pegada ecológica de uma maneira muito mais intensa, mais séria, e que a gente também tenha a nossa própria. Assim a gente possa, pelo menos, preservar o que ainda nos restou, né? Porque muito do planeta já foi bastante devastado, degradado, muitas espécies já desapareceram, algumas por efeitos naturais, é bom que não se diga que é só culpa do homem, mas alguns por efeito da ação antrópica, ou seja, da ação do homem. Tá bom? Beijo para vocês, aí a gente começa já mais fortemente no capítulo 13, a partir da próxima aula.